Você já se pegou pensando se a vida aos 70, ou até um pouco antes, significa inevitavelmente perder a liberdade de fazer coisas simples. Talvez seja levantar-se de um sofá mais baixo, sem precisar de apoio, alcançar algo na prateleira de cima, ou até mesmo sentar-se no chão para brincar com os netos, e depois levantar-se com a mesma facilidade de antes. É uma realidade que atinge muitos de nós, a perda gradual da capacidade de realizar movimentos que antes eram tão naturais quanto respirar. Essa sensação de precisar de ajuda para tarefas do dia a dia. Ou o medo constante de uma queda. Pode ser dolorosa, nos fazendo sentir que estamos perdendo um pedaço da nossa independência. Mas e se eu lhe dissesse que grande parte disso não é uma sentença definitiva, e sim um segredo que pode ser redescoberto? Muitos desses movimentos que parecem ter desaparecido com o tempo podem ser recuperados, de forma segura e com impacto real na sua qualidade de vida. Neste vídeo, vamos mergulhar em 5 movimentos essenciais que, infelizmente, muitos idosos com mais de 70 anos já não conseguem fazer sem dificuldade. E o mais importante, vou mostrar-lhe como você pode começar a reconquistá-los, passo a passo, no seu próprio ritmo, preparado para redescobrir a sua liberdade de movimento. Então, fique comigo até o fim, pois tenho algo que, tenho certeza, vai surpreendê-lo e motivá-lo ainda mais. Vamos começar com o primeiro movimento que vejo muitos a lutarem para fazer levantar-se de uma cadeira baixa ou do sofá, sem usar as mãos para se apoiar. Pense nas situações do dia a dia, sair de uma cadeira na sala de espera do médico, levantar-se da mesa de jantar após uma refeição em família, ou até mesmo sair do carro. Para muitos, esse movimento simples tornou-se um verdadeiro desafio, exigindo um esforço imenso, a ajuda de um braço do sofá, ou até mesmo a mão de outra pessoa. A verdade é que, ao longo dos anos, se não mantivermos os nossos músculos ativos, eles começam a enfraquecer, e os músculos das coxas, os quadríceps, juntamente com os glúteos e o abdômen, são cruciais para este tipo de movimento. Sem eles fortes, o ato de se levantar torna-se uma luta contra a gravidade. E o medo de perder o equilíbrio e cair pode ser paralisante. Mas há uma forma segura e eficaz de começar a trabalhar isso. Não precisamos de equipamentos de ginásio sofisticados. Apenas uma cadeira. A ideia é praticar o agachamento na cadeira. Sente-se numa cadeira firme, com os pés bem assentes no chão, alinhados com os ombros, a partir dessa posição. Incline-se ligeiramente para a frente, mantendo as costas direitas, e empurre pelos calcanhares para se levantar, como se estivesse a erguer-se do chão. O segredo é fazer isso de forma controlada, tanto para subir quanto para descer. Imagine que você está a tentar sentar-se novamente, mas sem cair, controlando o movimento até que os glúteos toquem suavemente a cadeira. Comece com 5 a 8 repetições, 2 ou 3 vezes ao dia, à medida que se sentir mais forte e seguro. Pode tentar fazer este exercício em cadeiras ligeiramente mais baixas, ou até mesmo, gradualmente, começar a levantar-se sem a necessidade de tocar as mãos na cadeira. O truque é pensar no movimento como um ritual diário, incorporando-o à sua rotina. Por exemplo, cada vez que for sentar-se para o pequeno almoço ou para o jantar, pratique este levantamento consciente. Não se trata de pressa, mas sim de consistência e de ouvir o seu corpo. Se sentir qualquer dor, pare e descanse. O objetivo aqui não é sentir dor, mas sim construir força e confiança de forma progressiva. Este pequeno esforço diário fará uma diferença notável na sua autonomia e na sua sensação de segurança ao levantar-se de qualquer lugar. E agora,
Vamos para o segundo movimento, que se torna cada vez mais complicado para muitos de nós alcançar algo na prateleira de cima, como um prato ou um pote. Ou, no outro extremo, abaixar-se para amarrar os sapatos, pegar algo que caiu no chão, ou até mesmo para brincar com um neto. São movimentos que exigem flexibilidade nos ombros e na coluna, e uma boa mobilidade nas ancas. A realidade é que, com o tempo e a falta de uso, as nossas articulações podem ficar mais rígidas e os nossos músculos mais encurtados. Levantar os braços acima da cabeça pode tornar-se doloroso ou limitado devido à rigidez nos ombros. E curvar-se pode causar dor na parte inferior das costas. Não só pela falta de flexibilidade, mas também pela fraqueza nos músculos do tronco. Muitos acabam por pedir ajuda, ou simplesmente desistem de tentar, o que limita ainda mais as suas atividades diárias. Mas há exercícios simples que podem ajudar a recuperar essa amplitude de movimento. Para os ombros, podemos começar com círculos suaves com os braços. Faça movimentos circulares para a frente e para trás, controlados e sem forçar, umas 10 vezes para cada lado. Depois, experimente enrolar os ombros para cima, para trás e para baixo, como se estivesse a espremer uma laranja entre as omoplatas. Isso ajuda a fortalecer e a mobilizar os músculos das costas e dos ombros, para a flexibilidade da parte inferior do corpo e da coluna. Há duas coisas que podem fazer uma grande diferença. Primeiro, a elevação dos joelhos ao peito. Deite-se de costas no chão ou na cama. E traga um joelho de cada vez em direção ao peito, segurando com as mãos por uns 20 a 30 segundos. Isso ajuda a alongar a parte inferior das costas e os glúteos. Depois, há a curva da ancas, que é crucial para aprender a abaixar-se sem sobrecarregar a coluna. Em vez de curvar as costas, imagine que está a dobrar-se a partir das ancas, como se fosse tocar os seus dedos nos pés, mas mantendo as costas o mais direitas possível. Pode começar a praticar isso segurando-se numa bancada ou numa cadeira para estabilidade. O importante é sentir o alongamento na parte de trás das pernas, não na lombar. Estes exercícios, feitos regularmente, nem que sejam uns poucos minutos por dia, irão gradualmente devolver-lhe a capacidade de alcançar e de se abaixar com mais facilidade e sem dor. Lembre-se, a paciência é a sua maior aliada. Cada pequena vitória é um passo em direção a uma maior independência e conforto. Agora que discutimos como se levantar da cadeira e como alcançar objetos, vamos mergulhar no terceiro movimento que traz tanta preocupação para a nossa faixa etária. Continuando a nossa jornada de redescoberta de movimentos, chegamos ao terceiro desafio, que é crucial para a segurança e a liberdade conseguir levantar-se do chão de forma segura e autônoma. Pense no medo de cair. É um medo real e justificado. Mas o que mais assusta é a ideia de cair e não conseguir levantar-se, de ficar à espera por ajuda, ou de se sentir completamente desamparado. Seja para uma situação de emergência, como uma queda inesperada, ou para algo tão simples e prazeroso como sentar-se no chão para brincar com os netos, para mexer no jardim ou para apanhar algo que caiu. A capacidade de se levantar do chão sem ajuda é um pilar da independência. O que geralmente impede este movimento é uma combinação de falta de força nas pernas e no tronco, falta de flexibilidade e, principalmente, a perda de equilíbrio e a diminuição da confiança. A boa notícia é que podemos praticar este movimento de forma controlada, transformando o medo em competência. Não vamos começar a cair de propósito. Claro que não. A ideia é praticar o descer ao chão e o subir do chão de forma intencional e segura. Comece por se ajoelhar no chão.
Com a ajuda de uma cadeira ou sofá para se apoiar, apoie-se nos seus joelhos, um de cada vez, e depois apoie uma mão no chão, depois a outra, até estar de 4. A partir daí, pode sentar-se lentamente. Para levantar, comece de 4, como um bebê. Primeiro, traga um pé para a frente, apoiando-o bem no chão, como se fosse dar um passo largo. Use as mãos no chão ou num móvel próximo para se impulsionar, empurrando pelo pé que está no chão e levantando o tronco. Depois, traga o outro pé para a frente e levante-se completamente. O segredo aqui é o controlo e a utilização de apoios. Pode até usar uma almofada grossa ou um colchão macio para amortecer os joelhos e tornar o exercício mais confortável no início. Pratique isto algumas vezes ao dia, focando-se em cada etapa do movimento. Em vez de tentar levantar-se de uma vez, aos poucos, sentirá a sua força e equilíbrio a melhorarem, e a confiança para lidar com o chão voltará, agora que dominamos a arte de se levantar do chão. Vamos para o quarto movimento, subir um lance de escadas com confiança, sem precisar de se agarrar desesperadamente ao corrimão, ou sentir que os seus joelhos vão ceder a qualquer momento. Escadas estão por toda parte em casa, em consultórios médicos, em centros comerciais, ou até mesmo nas calçadas com pequenos degraus. A capacidade de as subir com segurança e sem receio é fundamental para a sua mobilidade e autonomia na vida cotidiana. A dificuldade aqui advém muitas vezes da fraqueza muscular nas pernas, especialmente nos quadríceps e nos gêmeos, e de uma diminuição do equilíbrio. Cada passo numa escada exige que uma perna suporte todo o seu peso, enquanto a outra se eleva. E isso é um grande desafio para a força e o equilíbrio. Mas podemos fortalecer estas capacidades com exercícios simples. Comece com step-ups em degraus baixos, ou até mesmo num livro grosso e firme, perto de uma parede para se apoiar. Coloque um pé no degrau, suba e depois desça. Faça 8 a 10 repetições com uma perna. Depois troque para a outra. O objetivo é sentir os músculos da coxa a trabalharem, à medida que ficar mais forte. Pode usar um degrau ligeiramente mais alto ou tentar fazer o exercício sem usar as mãos para apoio. Outro exercício excelente é a elevação dos calcanhares, em pé, segurando-se numa cadeira ou parede. Eleve os seus calcanhares do chão, ficando na ponta dos pés, e depois desça lentamente. Repita 10 a 15 vezes. Este exercício fortalece os gêmeos, que são cruciais para a impulsão e para a estabilidade ao subir escadas, e para o equilíbrio. Pratique o apoio unipodal. Fique em pé numa perna só, segurando-se numa parede se precisar. E tente manter o equilíbrio por 10 a 20 segundos. Alterne as pernas. Estas práticas diárias irão reconstruir a força e a estabilidade necessárias para subir escadas com uma nova confiança, transformando uma tarefa assustadora numa atividade realizável. E, por último, mas não menos importante, o quinto movimento que muitos idosos perdem é a capacidade de girar o tronco e a cabeça para olhar para trás, seja para verificar o ponto cego enquanto conduz, para alcançar algo no banco de trás do carro, ou simplesmente para se virar numa multidão e encontrar alguém. Pode parecer um movimento simples, mas a rigidez na coluna e no pescoço, juntamente com a diminuição da coordenação e o medo de tonturas, podem torná-lo difícil e até perigoso. Esta limitação afeta a segurança e a capacidade de interagir com o ambiente. A boa notícia é que a mobilidade da coluna e do pescoço pode ser melhorada com exercícios suaves e consistentes para o pescoço. Comece com rotações suaves, vire a cabeça lentamente para a direita, como se quisesse olhar por cima do ombro, e depois para a esquerda. Faça isso sem forçar, apenas até onde se sentir confortável.
Repita 5 a 8 vezes para cada lado. Depois, incline a cabeça, levando a orelha em direção ao ombro. Primeiro para um lado e depois para o outro. Sempre de forma controlada. Para o tronco. Um excelente exercício é a torção sentada. Sente-se numa cadeira com os pés no chão. Coloque a sua mão direita no joelho esquerdo e vire suavemente o tronco para a esquerda, usando a mão no joelho como um guia para a torção. Mantenha por alguns segundos e depois volte ao centro. Repita para o outro lado. Este movimento ajuda a mobilizar a coluna vertebral, que muitas vezes fica rígida com a idade. Pode também praticar isso de pé, colocando as mãos na cintura e rodando o tronco para a direita e para a esquerda, mantendo a anca o mais parada possível. Estes exercícios, feitos com regularidade, aliviarão a tensão, aumentarão a sua amplitude de movimento e farão com que virar a cabeça ou o tronco para trás seja uma ação natural e confortável novamente. Verá como se sentirá mais seguro e livre para interagir com o mundo ao seu redor. Chegamos ao fim da nossa conversa sobre como podemos, juntos, redesenhar o caminho do envelhecimento ativo e digno. Falamos de 5 movimentos que parecem pequenos, mas que são pilares da nossa autonomia desde o simples ato de nos levantarmos de uma cadeira sem esforço, passando por conseguir alcançar a prateleira de cima ou amarrar os sapatos, até ao crucial momento de nos levantarmos do chão com segurança. A capacidade de subir um lance de escada sem medo, e a liberdade de virar o corpo para ver o que está atrás de nós. Cada um destes movimentos representa não apenas uma ação física, mas um pedaço da nossa liberdade, da nossa capacidade de cuidar de nós próprios e de participar plenamente na vida. Perder estas capacidades é doloroso, eu sei, e gera uma frustração imensa. Por vezes até o medo de ser um peso para os outros. Mas o que quero que leve deste vídeo é uma mensagem de esperança e de empoderamento. A idade é apenas um número, e a perda de movimento não é uma sentença definitiva. A sua capacidade de se mover, de se erguer, de se esticar, de subir e de girar, pode ser recuperada. Não se trata de voltar aos 20 anos, mas sim de restaurar a funcionalidade que permite viver cada dia com mais conforto, confiança e alegria. Lembre-se, pequenas mudanças consistentes geram grandes resultados a longo prazo. Não precisa de ser um atleta olímpico, nem de passar horas no ginásio. Bastam alguns minutos por dia, dedicados a esses exercícios simples que partilhei consigo: a paciência, a escuta atenta ao seu corpo e a celebração de cada pequena melhoria são os seus maiores aliados. Comece devagar. Aumente a intensidade e o número de repetições à medida que se sentir mais forte. Permita-se errar e tente novamente. Cada tentativa é um passo em frente. Cada movimento é uma vitória. O seu corpo tem uma incrível capacidade de adaptação e de recuperação, independentemente da sua idade. A chave está em dar-lhe as ferramentas e a oportunidade para o fazer. Gostaria muito de saber a sua história. Qual destes movimentos lhe parece mais desafiador? E qual deles você está mais animado para começar a reconquistar? Partilhe os seus pensamentos e experiências nos comentários abaixo. A sua jornada pode inspirar muitas outras pessoas na nossa comunidade. Se este vídeo lhe trouxe valor, se o inspirou a dar o próximo passo em direção a uma vida mais ativa e independente, por favor, deixe o seu gostei. É uma forma simples, mas muito importante, de me mostrar que este conteúdo é útil e me ajuda a continuar a criar mais vídeos para si e, claro, se ainda não o fez, subscreva o canal para não perder os nossos próximos vídeos, repletos de dicas práticas e encorajamento para viver a sua melhor vida, em cada idade, juntos.
Podemos construir uma comunidade forte e resiliente, onde a idade é sinônimo de sabedoria e liberdade, e não de limitações. Viva a sua melhor vida, em cada idade,